Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre abandone essas coisas se você quiser ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Olha, ouvir a voz de Deus é tão bom, mas é tão maravilhoso. Olha, você pode ouvir a voz de Deus de duas maneiras. Deus, ele fala dentro da sua mente, é impressionante. E Deus, ele fala nos teus ouvidos. Eu já ouvi essas duas vozes dessas duas maneiras. E você quer ouvir a voz de Deus? Mas para ouvir a voz de Deus, tem algumas condições. Eu vou te dar 5 coisas que você precisa abandonar para ouvir a voz de Deus. 5 coisas que você precisa abandonar se você quiser ouvir a voz de Deus. Eu tenho certeza que você quer ouvir a voz de Deus. Então, abandone essas 5 coisas que eu vou te revelar agora. Mas antes disso, eu preciso ler um texto da palavra de Deus para abençoar você e a sua família. Livro de Isaías, capítulo 6, verso 1, que diz assim: Isaías, capítulo 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu, o profeta Isaías, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Verso 2: os serafins estavam acima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. Olha que coisa gloriosa que o profeta Isaías viu. E Deus falou com Isaías. Deus falou com Isaías. Aí Deus enviou um anjo com uma tenaz, com uma brasa viva, e tocou nos lábios do profeta Isaías, e o profeta Isaías foi purificado. Então, existem coisas na nossa vida que nós temos que abandonar para que você ouça a voz de Deus, veja a glória de Deus. Quer ter visões espirituais? Quer ver coisas espirituais do reino dos céus? Quer ouvir a voz de Deus? Quer ser usado, usada por Deus? Então abandone essas 5 coisas. A primeira coisa que você precisa abandonar, olha, abandone essa mágoa aí no seu coração. Essa mágoa no seu coração está colocando uma cortina nos seus olhos e você não está conseguindo ver as coisas espirituais. Você sabia que mágoa, rancor, sentimento de vingança, ódio, você sabia que isso representa uma cortina negra que tapa os seus olhos, que tampa os seus ouvidos, tanto para não ouvir a voz de Deus, tanto para não ver as coisas de Deus? Sabia disso? Pastor, eu não sabia. Sim. Por quê? Porque o nosso coração é o centro de todas as coisas, centro de emoções, sentimentos, amor, misericórdia. Mas se você der lugar, é o centro também de ódio, mágoas, ressentimentos e sentimento de vingança. E o que você tem que ter no teu coração é misericórdia, amor, compaixão e um coração limpo. Se você tiver um coração limpo, essa cortina negra que atrapalha de você ver as coisas de Deus e tampa os seus ouvidos para você não ouvir a voz de Deus, essa cortina negra vai sair da sua vida, vai sair. Quando você tirar mágoa, ódio,
rancor, sentimento de vingança, você tirou esse véu, essa cortina negra, sai dos seus olhos e dos seus ouvidos. E você começa a ver a glória de Deus quando você tira essas coisas, mágoa, tristeza, ódio, e começa a deixar fluir a palavra de Deus. Deixar fluir o amor de Deus, compaixão, e você começa a amar o teu inimigo. É assim que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse: amar, orai pelos seus inimigos. Ame o teu inimigo. Por quê? Deus, ele ama todas as pessoas. Agora, depende das pessoas se renderem aos pés do Senhor Jesus. Agora, quando essas pessoas se rendem aos pés do Senhor Jesus, com o coração limpo, com o coração cheio de amor e de misericórdia, esses homens e mulheres de Deus começam a ver visões espirituais. A visão espiritual abre e começa a ouvir a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Quer ter visões espirituais? Então abandone essa mágoa, esse rancor, esse ódio, esse sentimento de vingança. E você vai ouvir a voz de Deus. Eita glória! A segunda coisa que você precisa abandonar, se você quiser ouvir a voz de Deus e se você quiser ter visões espirituais, é você abandonar a falta de perdão. Abandone essa falta de perdão. Como assim, pastor? Pessoas que não perdoam, você nunca vai ouvir a voz de Deus. A falta de perdão, o não perdoar, é uma cortina também que tampa os seus olhos e tampa os seus ouvidos. Quando você não perdoa pai, não perdoa mãe, quando você não perdoa o seu irmão, quando você não perdoa o seu vizinho, quando você não perdoa o seu patrão, a sua patroa, quando você não perdoa o seu empregado, a sua empregada, quando você não perdoa alguém da igreja, ou seja, quando você não perdoa ninguém, você fica com uma venda, com uma cortina negra nos seus olhos e você não vê nada da glória de Deus. E essa cortina negra também tampa os seus ouvidos, que Deus fala, fala, fala e você não ouve. Sabia que tem pessoas que Deus fala, fala, fala e a pessoa não ouve? Porque estão com os ouvidos tampados e os olhos tampados por causa da falta de perdão. Então comece a perdoar. Pastor, mas é tão difícil. Aquela pessoa me fez mal. Essa falta de perdão está fazendo mal é para você também. Porque você não está mais ouvindo a voz de Deus. Ou que você quer ouvir a voz de Deus e você não consegue. Então, perdoe. Faça esse teste. Perdoe de coração. E você vai ver que a venda dos seus olhos, a cortina dos seus olhos espirituais vão sair, a cortina negra. E você vai começar a ver a glória de Deus. Você vai começar a ver luzes, anjos, a luz de Deus, a glória de Deus. Você vai começar a ter visões espirituais e os teus ouvidos, eles serão desentupidos. Porque quando você não perdoa, os teus ouvidos estão tampados com a cortina negra. Aí, quando você perdoa, essa cortina negra sai dos seus ouvidos e você começa a ouvir a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Então, abandone essa falta de perdão. Comece a perdoar e você vai ver que a glória de Deus vai se manifestar na sua vida e você vai ouvir a voz de Deus e a sua visão espiritual vai ser aberta. A terceira coisa que você precisa abandonar, se quiser ouvir a voz de Deus, olha, você precisa abandonar essa frieza espiritual. Mas pastor, como que eu vou abandonar a frieza espiritual? Comece a jejuar. Comece a orar. Pastor, mas eu não consigo jejuar. Comece jejuando até meio-dia.
Mas só, pastor, é pouco. Comece até meio-dia. Aí depois você vai indo, estendendo esse jejum até 3 horas da tarde. Aí depois você vai estender esse jejum até 5 horas da tarde. Daqui a pouco você vai estar jejuando 2 dias sem cessar. Então, a terceira coisa que você precisa abandonar, que eu anotei aqui, é a frieza espiritual. Comece a jejuar. Comece a orar. Mas, pastor, eu já tentei, eu não consigo jejuar de jeito nenhum. Então comece a orar 1 hora de joelho. Pastor, mas eu não consigo orar nem 10 minutos. Ah, mas você não consegue jejuar. Então, orar pelo menos você tem que orar. E é no mínimo 1 hora de joelho. Agora, se você consegue jejuar, então aí você pode orar 20 minutos, 30 minutos, que já vai estar bom por causa do jejum. Mas se você não consegue jejuar de jeito nenhum, então tem uma vida de orações prolongadas. 1 hora, 1 hora e meia. E você vai ver que você vai começar a ouvir a voz de Deus. A sua visão espiritual vai ser aberta. Você vai ter fortes inspirações espirituais, fortes inspirações divinas de Deus falando com você. Você sabia que Deus fala conosco? Fala. E fala todo dia. Ah, pastor, Deus fala conosco todos os dias. Fala todos os dias. Quando você recebe o Espírito Santo, o Espírito Santo não está 24 horas com você? Tá, pastor. E você acha que o Espírito Santo vai ficar 24 horas com você e vai ficar calado? Não. Ele vai falar alguma coisa com você. Vai te direcionar, vai te inspirar a dar os passos na direção certa da vitória. Vai inspirar você a não falar algo, ou vai inspirar você a falar algo. Ou seja, você vai ser inspirado pelo Espírito Santo e Deus vai falar algo com você, porque todos os dias nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Todos os dias, você que é casada ou casado, pelo menos uma palavra por dia você ouve do seu cônjuge, não é verdade? Se você mora com o teu pai ou tua mãe, todos os dias, pelo menos uma palavra, você ouve, não é verdade? Se você mora com alguém, todos os dias você ouve a voz dessa pessoa. Mas, pastor, eu moro sozinho, eu moro sozinha. Mas todos os dias alguém, algum parente, algum amigo, manda uma mensagem para você, não é verdade? Todos os dias você ouve alguém falar com você, não é verdade? Então, o Espírito Santo é a mesma coisa. Todos os dias o Espírito Santo fala conosco. Mas, se você quiser ouvir a voz do Espírito Santo, abandone essa frieza espiritual e jejue e ore. Se você não consegue jejuar, então tenha uma vida de oração prolongada e você vai ouvir a voz de Deus. A quarta coisa que você precisa abandonar, essa quarta coisa aqui é essencial também. Essa quarta coisa que eu vou te revelar, você precisa sim abandonar. Mas antes disso, eu preciso pedir a você, se você está gostando desse conteúdo, desse canal, e ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva nesse canal. É só você clicar aí, aonde está escrita aí, ó, inscreva-se. Já viu? Já viu, pastor? Então clique aí e você já vai estar inscrito ou inscrita nesse canal. Nesse canal só tem conteúdos que vão edificar, abençoar, elevar a sua vida e fazer você se achegar mais a Deus. E esses conteúdos desse canal vai fazer com que você abra os olhos, com que você seja uma pessoa mais inteligente e mais sábia das coisas de Deus. E comente aí,
Quais são as suas experiências em ouvir a voz de Deus? Ou, se você nunca ouviu a voz de Deus, comente aí. Comente aí quais são as suas dúvidas e compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. Compartilhe, Deus vai te abençoar. E ó, não se esqueça de clicar no joinha. Se você clicar no joinha, o YouTube vai entender que esse canal, que esse conteúdo é bom. Aí você vai estar abençoando esse conteúdo e Deus vai abençoar você. Você querer. Cadê o teu joinha? Dê o teu joinha, dê o teu like aí. Ó, a quarta coisa que você precisa abandonar, se você quiser ouvir a voz de Deus, você precisa abandonar o pecado. Precisa abandonar o pecado, a mentira, precisa abandonar a murmuração, precisa abandonar a imoralidade. Ó, precisa abandonar e se afastar do pecado e ter uma vida com Deus. Mas, pastor Bispo, o que é ter uma vida com Deus? É você ter uma vida de leitura da palavra de Deus, ter um coração correto, uma mente limpa e ser uma pessoa que imita a Cristo. Você nunca viu Cristo mentir, então imita a Cristo, não minta. Você nunca viu Cristo murmurar, então imita a Cristo e não murmure. Você nunca viu Cristo pecar. Mas, pastor, eu nunca vi Cristo pessoalmente, mas você tem visto Jesus pela fé através da Escritura Sagrada, e Jesus nunca pecou. Então também vamos fugir do pecado. Se você quisermos ouvir a voz de Deus, fujamos do pecado. Ah, pastor, mas eu sou tão falho, eu errei, pastor, eu pequei. Então, para você, 2 Crônicas 7,14, Jesus Cristo disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, pedir perdão pelos seus pecados, Deus vai perdoar, Jesus vai te perdoar e ainda vai te abençoar ainda. Ah, pastor, mas será que Deus vai me perdoar? Será que Deus me perdoa? É claro, se você pedir perdão de coração, se você se humilhar de coração, Deus te perdoa. Mas pastor, mas eu pego tanto. Pedro disse para Jesus, quantas vezes tenho que perdoar? 7 vezes? Jesus falou, não, perdoe 70 vezes 7. Então, pecou, falhou, peça perdão, comece de novo e fuja do pecado, que aí você vai ouvir a voz de Deus. E a quinta e última coisa que você precisa abandonar se quiser ouvir a voz de Deus, abandone a incredulidade. Pare de ser incrédulo. Pastor, como assim? Uma hora você acredita, uma hora você não acredita. Então você é uma pessoa incrédula. Não, pastor, pessoas incrédulas são pessoas que não são crentes. Não, é pessoa também que é crente, mas não crê. É uma pessoa incrédula. Tiago, na sua epístola, ele disse que uma pessoa que duvida, incrédula, é como a água da praia, do mar. Vem para lá e para cá, vem para lá e para cá. Então você tem que firmar a tua fé. Você tem que acreditar que Deus pode. Ó, para Deus tudo é possível. Mas, pastor Bispo, qualquer coisa é possível para Deus. Para Deus não tem nada difícil, não tem. Então creia, pare de ser incrédulo, pare de ser incrédula, que você vai ouvir a voz de Deus. Se você quiser ouvir a voz de Deus, tire essa incredulidade do teu coração e comece a crer. Jesus Cristo disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Jesus Cristo estava querendo dizer, pare com essa incredulidade. Somente creia, você vai ver a glória de Deus. Então,
A quinta coisa que você precisa abandonar da sua vida, se você quiser ter sucesso, se você quiser ser próspero, se você quiser crescer na vida, tire essa incredulidade da tua vida e comece a crer no poder e na glória de Deus, que você vai ser uma pessoa de sucesso. Deus vai te encher da graça, do poder de Deus, da unção de Deus e vai prosperar financeiramente e vai ouvir a voz de Deus. A tua visão vai ser aberta, você vai ver, vai ter visões espirituais e vai ver a glória de Deus e vai ouvir a voz de Deus. Então tá aí 5 coisas que você precisa abandonar se você quiser ouvir a voz de Deus. Se inscreva nesse canal, dê um joinha, compartilhe esse conteúdo, fique na paz do Senhor Jesus.